Nós estamos recebendo aqui nossos estúdios hoje, depois aí de 2 anos de pandemia. Aliás, a pandemia ainda não acabou, mas graças a Deus estamos numa fase mais tranquila agora. O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão e Região, Aparecido do Carmo de Souza, posso te chamar de Cidinho, que é que todo mundo já conhece. Bom dia. Bom dia a você, Adalberto. Bom dia a todos os colaboradores aqui das Saudades, TVM, enfim, de todo esse conjunto de comunicação da nossa cidade. Faz parte da nossa história, né? Dezenas de anos aí, comemorando os 30 anos. Nessa oportunidade que aqui estou, quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar os ouvintes e hoje, particularmente de um modo muito especial, todos os nossos associados da APMR, né? AAPMR, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão e Região. Então é um prazer estar aqui na condição de quem está presidindo essa entidade, que tem uma história também na cidade, né? Mais de 2 dezenas também, né? Esse ano aqui, sabe? A gente vai completar 23 anos da sua fundação, cuja liderança do nosso saudoso Laurindo de Matos, né? Eu me recordo. E aliás, presidentes outros que também já são saudosos, né? Sabiá. Por exemplo, como o nosso querido José Veiga de Oliveira, né? O Sabiá, e outros que lá presidiram. Por isso que eu digo que é muito honroso para mim estar nessa condição, porque nós tivemos o prefeito Chico Dumont, que presidiu, o ex-prefeito, e agora o prefeito Ciro Ferrari, que também passou por essa experiência de presidir a entidade. E lá nós estamos, né? A gente traz também uma experiência na vida pública, por muitos anos aí na vereança, outros desafios que nós enfrentamos, e você acompanhou boa parte de todo esse trabalho, e hoje lá é uma honra muito grande, junto com um conjunto de companheiros e companheiras, que são os nossos dirigentes, uma equipe na entidade, que são as nossas colaboradoras, que faz da nossa entidade uma referência, né? Uma referência tanto na cidade, como no meio em que a gente vive, das organizações de aposentados e pensionistas de São Paulo e do Brasil. Presidente, se percebe, não? A gente vê isso, a associação cresceu muito nesses 23 anos. Hoje, quantos associados? Nós temos aproximadamente 4.000 associados, que são aqueles que autorizam o desconto em folha. O que significa isso? As pessoas são aposentadas da Previdência Social e, ao fazer a sua filiação como associado, ela autoriza que a sua mensalidade, a sua contribuição mensal, possa ser feita através do desconto no benefício da Previdência Social. Então são aproximadamente, acredito até que a gente já chegou a 4.000 sócios. E depois nós temos umas centenas, aproximadamente 700 sócios, que são aqueles que pagam a sua contribuição no boleto mensal, né? E que, por sinal, o nosso ano lá a gente regulamentou por ser de abril a março, né? Para os associados que contribuem através dos boletos bancários. Por isso, então, esse mês, nós estamos finalizando o envio desses boletos e as pessoas podem pagar no supermercado, na agência bancária, podem pagar, enfim, com todas as condições que hoje tem na facilidade, né, Adalberto? Então, aproximadamente 5.000 sócios ativos nós temos. Que bom, Cidinho, que bom. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, acompanhando através pela TV, podem perguntar, mas quais os benefícios que eu tenho em ser um associado? Pois bem, rapaz, você sabe que uma coisa assim muito simples, eu quero destacar o seguinte, né? Toda a cidade, né, o comércio, os laboratórios, né, de clínica médica, os consultórios médicos, através dos profissionais, assim, os consultórios particulares, nós temos convênio. Eu me lembro de uma senhora que ela disse assim, olha, eu acabei de ficar sócio e eu precisei fazer um procedimento dentário, né? Porque ela tem um problema de maxilar e tal, então ela tinha que fazer uma, acho que panorâmica que chama, né? E ela falou assim, olha, o desconto que eu tive já pagou o carnezinho que eu acabei de pagar, né? Então, esse é um benefício importante, um benefício que o comércio, de um modo geral, né? Como eu disse, as pessoas precisam fazer o exame, tem um desconto, laboratórios, até mesmo o laboratório do hospital, por exemplo, no nosso hospital Carlos Fernando Malzone, nós temos convênio, temos convênios com a rede de supermercado, como já disse, com farmácias. As pessoas têm muito lucro em ser associados. E mais do que isso, tem os atendimentos lá na sede, na própria sede,
onde a gente tem especialidades na área da medicina, como, por exemplo, geriatria, cardiologia, reumatologia, fisioterapia, massoterapia, enfim, vários profissionais que atendem lá toda semana. Obviamente que os associados têm uma contrapartida, mas é um valor bem acessível, não é? Nós temos atendimento que muitas vezes nem o poder público consegue disponibilizar, né, à população, porque, dadas as dificuldades da contratação, toda essa situação que a gente compreende, né? Então, essa é uma razão, inclusive, de que muitas pessoas estão a cada dia procurando a entidade para associar-se. Além disso, tem atendimento jurídico, né? Nós temos um plantão jurídico através de profissionais, advogados, para fazer toda a análise das condições, por exemplo, da aposentadoria, aqueles que já estão aposentados, que eventualmente fazer o cálculo, né? Até mesmo averiguar as condições do benefício, dada uma condição que hoje nós estamos vivendo, infelizmente, muitos beneficiários da Previdência Social são vítimas de fraudes, que é um assunto, inclusive, que está na pauta hoje do dia a dia, né? Porque são muitas as pessoas que acabam sendo vitimados, não é? Por essas situações. As pessoas às vezes nem percebem, porque há uma fraude lá em que desconta do benefício R$20, R$30 mês, as pessoas acabam não percebendo. Então, o nosso plantão, que nós chamamos de plantão judiciário, o plantão jurídico, pode verificar essas condições também dos benefícios das pessoas, se elas estão sendo vítimas de fraudes. Bem tocado no assunto, viu, Cidinho? Você fala muito em fraude e o coitado do aposentado ultimamente está sendo prejudicado, né? Existe muitas pessoas que procuram associação para resolver isso. A gente vê direto na imprensa, está falando a respeito desse assunto, e você tocou num assunto importante. Muitas vezes desconta lá R$30, R$40 do salário do aposentado. Como ele não tem o hábito de tirar um extrato no banco, algumas dificuldades, acaba nem ficando sabendo, né? Exatamente. Nós temos alguns casos que são absurdos, né? Às vezes as pessoas nem tomam conhecimento e ele tem lá meia dúzia, às vezes até uma dezena de empréstimos. Empréstimo de R$15, de R$30, de R$40, R$50, e tem outros que é absurdo maior, dependendo do tamanho do benefício, porque existe uma margem da possibilidade de fazer os tais dos empréstimos consignados. Graças a Deus, essas situações que a gente tem visto, elas raramente acontece algum caso desse, alguma operação dessa com profissionais de matão, profissionais que eu digo advogados, porque a grande maioria, às vezes as pessoas nem sabem, às vezes por telefone, às vezes terceiro. Em muitas situações, os valores contraídos através de empréstimo consignado vai na conta do cidadão, do aposentado. Tipo assim, às vezes um empréstimo de R$1.000, R$1.200, R$500, às vezes cai na conta do beneficiário, do aposentado. Mas às vezes também esse mesmo aposentado, ele já está em dívida no banco através do cartão de crédito, coisa do tipo, ele acaba não percebendo, mas ele não contratou, né? Existe, infelizmente, por mais que exista toda a segurança hoje das redes sociais, nessas situações todas, na questão digital, mas ainda acontece, e acontece muito. E a gente tem trabalhado, visto muitas situações dessas e reparado através da orientação jurídica, né? E em muitos casos até vira, obviamente, ações contra essas operações fraudulentas. Mas existe também o contrário, viu, Adalberto? E você me permita dizer, por exemplo, a nossa entidade, a gente fala AAPMR, né, que é a abreviatura do nome da entidade, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão e Região. Depois nós temos a FAPESP, que é a Federação das Associações dos Aposentados do Estado de São Paulo. E nós temos a COBAP. Então, às vezes, o advogado procura o cidadão, e existe às vezes algumas, a gente até acaba não entendendo como alguns profissionais acabam tendo acesso, né? E verifica que o aposentado ele tem lá alguns empréstimos consignados, mas também tem lá o nome de COBAP. COBAP é exatamente a Confederação dos Aposentados, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, que congrega todas as nossas entidades. E aí acontecem muitas ações contra a COBAP, ou seja, contra nós, contra a associação, né? Então nós respondemos também alguns processos nesse sentido. Mas as pessoas autorizou.
Mas também, às vezes, o nosso associado não tem, ele esquece, ele não sabe o que é COBAP. Então, essa oportunidade que você está me dando, Adalberto, é de dizer que a COBAP é a confederação das nossas associações, não é? Então, tem acontecido alguns casos em que alguns advogados, e não é daqui de Matão, nós não temos nenhuma situação dessa, mas que acabam entrando com ações contra as nossas entidades. E, obviamente, que depois a gente apresenta a ficha em que a pessoa assinou, a gente apresenta as autorizações que as pessoas foram buscar para serem atendidas através dos nossos convênios, não é? Então, é importante dizer isso. Eu te agradeço para dizer que COBAP é a Confederação das Associações de Aposentados e Pensionistas. Mas, do outro lado, nós temos essa situação que faz vítima muitos aposentados, e é bom que as pessoas estejam atentas. Legal. O aposentado que está ouvindo a gente, que faz parte da associação, se tiver dúvida também, é só entrar em contato com a associação aqui de Matão. Pode ser por telefone, não pode, Cidinho? Pode ser por telefone, pode marcar um atendimento jurídico, né, que os profissionais nossos, advogados, vai estar orientando tudo certinho, inclusive verificando se há alguma irregularidade, algumas possíveis irregularidades no benefício dos aposentados. Cidinho, outro assunto importante, e as pessoas têm procurado aqui, o nosso departamento de jornalismo, até creio que tem procurado também a associação, é referente ao 14º salário. Todo mundo pergunta, ei, vai sair o 14º salário, não vai? Qual a informação que a associação tem para os aposentados? Pois bem, essa situação, né, essa demanda, ela acabou vindo em função também da pandemia, porque nós tivemos a antecipação do 13º salário nos anos anteriores, também nesse ano agora começa a ser pago o 13º salário, portanto, com antecipação, porque o 13º sempre seria no final do ano. Por conta disso, teve toda uma demanda no Congresso Nacional, através de alguns deputados, que tiveram a iniciativa de procurar fazer com que o governo federal disponibilizasse o 13º salário, justamente para suprir essa lacuna que acabou acontecendo. Porque aposentados e pensionistas, dado inclusive a questão da idade, da faixa etária, as pessoas estavam muito mais vulneráveis à questão da Covid, né, das doenças que traz toda a dificuldade para essa faixa etária, na velhice, na condição de idosos. Por isso, então, foram muito afetados, e afetados financeiramente, economicamente. Por conta disso, há uma luta para que seja recomposta essas perdas que, de modo direto ou indireto, os aposentados e pensionistas acabaram tendo. Então, tramita no Congresso Nacional um projeto com essa finalidade, que já era, inclusive, para estar bem mais adiantado. Mas existe todo um freio, evidentemente, por parte do governo federal. Mas nós tivemos um importante passo no processo da possibilidade disso se tornar realidade em breve, né? Nós tivemos essa semana a designação de um deputado para ser o relator da medida, portanto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, onde o deputado Ricardo Silva, né, que me parece até ser de Ribeirão Preto, é o relator, e anuncia aí que nos próximos dias haverá um trâmite importante nessa direção. Aprovando o projeto, me parece até que o procedimento é de que necessariamente nem precisa, antes de ir para o Senado, passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, o que significa que, aprovando na Comissão de Constituição e Justiça, vai para o Senado. E o Senado dando ok, então é possível que ainda em breve os nossos aposentados e pensionistas tenham a possibilidade de receber um 14º salário, que evidentemente não será para uma parcela o mesmo valor do benefício, mas para aqueles que ganham o salário mínimo, todos eles terão o 14º salário completo, ou seja, o salário mínimo, né? Então a gente aguarda isso com muita expectativa. Legal você explicar isso. Quando fala a respeito do 14º salário para os aposentados, todos acham que vão ter direito. Na verdade, é quem tem recebe até um salário mínimo. Essa informação que chegou, você me corrija se não foi isso, a gente vem acompanhando. A proposta que muito provavelmente deverá sair da Comissão de Constituição e Justiça e ir para o Senado, a proposta é que todos que recebem até salário mínimo receberão um 14º de um salário mínimo. E quem recebe do salário mínimo até o teto, né, que hoje me parece ser R$7.000, alguma coisa assim, não sei exatamente o valor, né?
Então aí, obviamente, que não irão receber 7 mil, nem 5 mil, nem 4 mil. Aí vai ter um limite, e esse limite deve ser até 2 salários. Então quem ganha acima de um salário mínimo também poderá ter um 14º salário, mas não será o mesmo valor que ele recebe, né? Deverá ser um teto aí para o 14º salário de até 2 salários mínimos. Me parece que a proposta é essa. De qualquer modo, não será o valor integral. Bem, Cidinho, tem outras informações da associação, por exemplo, eles perguntam, e as excursões? Pois é, graças a Deus, né? A nossa galera aí, não é? Acima dos 60, menos um pouco dos 60, e até muitos jovens são associados, porque necessariamente as pessoas não precisam ser aposentadas para associar-se. E nós temos uma galera bem legal, jovens, né, se associando, pessoas de menos idade. Mas os nossos aposentados e pensionistas têm viajado, né? Nós estamos com uma delegação de 50 pessoas aproximadamente lá no litoral, né? Em Ubatuba, né? Saíram na quarta-feira à noite. Como aposentados e pensionistas, eles têm a possibilidade de flexibilizar e também nos dias úteis estarem passeando. Então, uma boa parte deles estão nessa condição e estão passeando. É uma outra organização legal que a gente tem. Nós temos entre as nossas colaboradoras destacado a Mara, que é a nossa coordenadora de turismo, né, de lazer, e que tem coordenado isso junto com a colaboração de todas, obviamente, com bastante maestria. E é bem legal, as pessoas têm procurado, as nossas excursões têm a enfermeira que acompanha, não é? E assim, tem sido bastante procurado. As pessoas muitos até chegam lá e dizem assim, eu quero ficar sócio porque aqui vocês estão fazendo bastante excursão. Então todo mês a gente tem passeio, né? Todo mês, às vezes 1 ônibus, 2 ônibus, e até o final do ano nós temos várias possibilidades aí programadas, né? Para o litoral, para outros lugares, as pessoas podem procurar, inclusive para Aparecida do Norte também tem alguma coisa programada, né? Tá certo, Cidinho. Domingo agora é dia 1º, dia do trabalhador, só mensagem para todos. Exato. Eu quero, ainda me permita, a gente falava de idosos, de jovens, né? Tem muita gente, como eu disse, comércio, farmácia, enfim, estabelecimentos dos mais variados que prestam serviço à nossa comunidade matonense, têm procurado a entidade para fazer convênio e dar desconto aos nossos associados. Recentemente nós temos algumas academias, escolas de dança, né, procurando para fazer convênio. Então é importante as pessoas procurarem a associação que tenham interesse nisso para terem acesso com mais facilidade do ponto de vista dos custos. Dia do trabalho, né? Dia do trabalho é o dia em que a gente, na verdade, é o dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio, faz memória de muitos daqueles que tombaram em toda a história para que hoje os trabalhadores pudessem ter algum direito. Nós vivemos, por não muito tempo atrás, por alguns anos anteriores, infelizmente, um avanço para tirar conquista dos trabalhadores. Então a nossa luta é permanente. A gente avança, depois tem alguns retrocessos, de acordo, às vezes, com aqueles que nos governam, mas, de qualquer modo, celebrar o dia 1º de maio é celebrar a luta, é lembrar daqueles que tombaram, daqueles que derramaram seu sangue, deram sua vida, para que os trabalhadores pudessem ter direito, pudessem ter vida digna, não é? Então, nesse sentido, é dia de homenagear esses todos e homenagear os trabalhadores de modo geral. Homenagear os trabalhadores de modo geral é homenagear também os aposentados e pensionistas que muito fizeram para o desenvolvimento do nosso país, particularmente aqui em nossa cidade, o Matonense. Então, parabéns a todos os trabalhadores, parabéns a todos os aposentados e pensionistas, não é? Trabalhadores da fábrica, do campo, da cidade, a dona de casa, a doméstica, enfim, todos, né? A nossa cidade é uma cidade que tem um perfil industrial, né? De todas as mais variadas categorias, mulher e homens, trabalhando para o desenvolvimento da nossa cidade, empregadores, empregados. Parabéns a todos, parabéns aos profissionais da imprensa, particularmente aqui na sua frente, em você cumprimentar a todos que trabalham no dia a dia para deixar toda a nossa comunidade também informada. Cidinho, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, depois de 2 anos, né? Estamos voltando à vida normal. Bom final de semana para você. Muito obrigado para vocês também, um grande abraço a todos. Conversamos com o Aparecido do Carmo de Souza, o Cidinho é o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão e Região.